dia, alunos, bom dia. A professora vai fazer esse vídeo com o intuito de estar auxiliando vocês nas aulas que vocês terão que fazer agora nesses próximos dias, que os pais pegaram impresso ontem na escola. A professora vai estar compartilhando a tela com vocês e explicando disciplina por disciplina, para que vocês possam ter maior aproveitamento e todos levarem, depois do dia 1º de outubro, essas atividades completas e com amplo entendimento. Lembrando sempre que dúvidas vocês devem chamar a professora pelo WhatsApp, porque já que vocês não usam a plataforma Classroom, então você chame pelo WhatsApp, nós podemos marcar ali um Meet na hora e a professora vai te sanar essas dúvidas, seja pelo WhatsApp ou seja pelo Meet também, tá certo? Então, não fiquem com dúvidas. Nós, mesmo com esse isolamento social, mesmo com esse distanciamento, que ele seja um distanciamento somente geográfico, mas não um distanciamento de um relacionamento nosso de professor, aluno, de aprendizado, que vocês possam estar aproveitando o máximo possível, mesmo estando em casa, tá bom? A professora vai estar compartilhando a tela. Ela vai aparecer aí para vocês, tá? E a professora vai explicar. Vamos abrir. Vocês já devem estar recebendo a tela que aparece a atividade que foi retirada ontem, de matemática. A professora sempre coloca, antes de cada uma das disciplinas, eu coloco a unidade temática que se refere ao objeto do conhecimento ali, ou seja, o conteúdo que a professora está abordando, os objetivos que eu desejo alcançar com vocês, a competência a ser desenvolvida, as habilidades também, tá? A competência que eu vou usar para desenvolver as habilidades. E a explicação, a professora tenta, de uma forma sucinta, trazer as explicações, né? Ou sucinta quer dizer, não uma forma longa, para que vocês não se percam nesse tipo de explicação, tá? Então, as atividades desse módulo, elas estão voltadas às operações básicas da matemática. As básicas são a adição, que é a soma, subtração, que é o diminuir, né? Conta de menos, como alguns chamam, a multiplicação e a divisão. Tá? Só que aqui vocês não vão só resolver aqui embaixo algumas questões, mas vocês também vão criar questões, como a professora vai dar algumas pistas para vocês criarem o problema e eu já vou dar a resposta antes. Então, vocês vão criar um problema cuja resposta seja aquilo que a professora colocou ali, tá certo? Então, nós temos o primeiro problema aqui, que fala da dona Joaquina, que ela tinha R$ 214, mas ela precisou pagar uma conta de luz, uma conta de energia elétrica no valor de 132. Então, se ela pagou, ela tirou desses 214 um valor, ficou com um valor menor, e deste valor que ela ficou, metade ela gastou em compras, tá? Então, vamos supor que a professora tivesse R$ 10 e a minha conta de luz fosse R$ 7, eu teria da minha mão depois sobrando R$ 3. Metade disso, que é R$ 1,50, eu gastaria em compras, tá? Esse é um exemplo que eu estou dando para vocês poderem fazer essa atividade. Então, as perguntas são: qual o valor que a dona Joaquina ficou depois que ela pagou a energia elétrica? Se ela tinha 212, pagou 132, quanto restou para ela? Qual valor ela utilizou das compras? Ou seja, do que restou para ela, metade ela utilizou em compras. Quanto que foi? Quando ela gastou essa metade em compras, ela ficou com a outra metade. Qual é o valor dessa outra metade? Segunda questão, a professora colocou para vocês um gráfico falando do primeiro semestre do ano. Então, a professora fala muito ali a palavra trimestre, né? Eu vou explicar. Um ano, ele tem 12 meses. Esses 12 meses podem ser divididos de 2 em 2, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril, tá? Maio, junho, e aí por aí vai. Cada 2 meses do ano nós chamamos de bimestre. Mas se nós quisermos dividir os meses do ano, ou seja, um ano tem 6 bimestres, ou 6 partezinhas de 2 meses. Mas eu posso dividi-lo em trimestre. Trimestre quer dizer 3 meses. Então, eu posso colocar janeiro, fevereiro, março, primeiro trimestre, tá? Abril, maio e junho, segundo trimestre. Julho, agosto, setembro, terceiro bimestre, tá? Outubro, novembro e dezembro, quarto trimestre. Posso dividir, então, de 3 em 3, eu terei 4 trimestres em um ano.
mas posso dividi-lo também em duas partes, como foi o caso agora das notas de vocês, e que vocês receberão, será do primeiro semestre. Semestre quer dizer divisão de 6 em 6 meses. Então, os 3 primeiros 6 meses, como é o caso desse gráfico, ele corresponde a um semestre, o primeiro semestre do ano, e o segundo semestre seria a partir de julho, tá? Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho seria o primeiro semestre de um ano, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro seria o segundo semestre do ano. A professora traz essa explicação para que vocês possam entender aqui a questão. Eu coloquei o gráfico aqui, coloquei aqui na vertical, eu vou estar inserindo uma forma que eu possa explicar melhor aqui para vocês. Eu vou tirar desta forma, eu vou tirar o preenchimento e vou colocar contornada em vermelho para que vocês possam contornada em vermelho. E até vou colocar mais espessa para que vocês possam enxergar melhor, porque eu não sei o tamanho que vocês estão recebendo a imagem aí, mas está aqui, ó. Contornei em vermelho a forma, tá? Aqui neste lado, a professora colocou uma contagem de 0 a 4.500, mas os gráficos têm valores menores. Aqui os gráficos, tá? Janeiro, eu coloquei que foram vendidos, aqui fala da venda de livros dentro de uma livraria, tá? Que seria do pai da Juliana. Então, no mês de janeiro foram 3.528 livros vendidos. Nós temos aqui, no mês de fevereiro, 2.897 livros vendidos, que fica entre 3.000 e 3.500, março, 3.185. Então, a professora foi preenchendo a quantidade de livros vendidos em um mês dentro de uma livraria. E abaixo, a professora faz as perguntas. Quantos livros foram vendidos no primeiro trimestre? Então, você vai ver qual é o primeiro trimestre aqui do ano. Então, a professora já falou, se é primeiro trimestre, são os primeiros 3 meses. Então, você verá quantos livros foram vendidos aqui. A segunda pergunta, quantos foram vendidos no segundo trimestre? Então, você vai olhar para o segundo trimestre, aqui, ó, e vai ver quantos livros foram vendidos entre abril, maio e junho. Quando ocorreram as maiores vendas, você olhará nos valores que estão acima, tá? Naqueles valores que estão ali acima, ó, nós temos aqui, você vai olhar nestes valores e vai ver onde houve o maior índice de venda. Qual mês, então, que apresentou o maior lucro, que foi o maior índice de venda, e qual a diferença entre abril e fevereiro? Então, você vai ver quanto que foi vendido em abril, tá? E quanto foi vendido em fevereiro. Aqui nós temos abril, este valor, e aqui nós temos fevereiro, este valor. Como que eu encontro a diferença? Toda vez que eu, num problema, eu coloco qual a diferença, quanto sobraram, quanto restaram, quanto a mais, quanto a menos, eu estou falando de uma conta de diminuir. Vou dar um exemplo. Se eu digo assim que eu tenho 1,60 m e a outra professora tem 1,75 m, qual a diferença entre nós duas? Eu vou ter que pegar 1,75 m menos 1,60 m. Aí eu vou ter que ter uma diferença de 15 centímetros, tá? Então, toda vez que eu coloco numa questão, num problema que aparece qual a diferença, quantos sobraram, quantos restaram, quanto a mais, quanto a menos, eu estou falando de diferença. E essa é a ideia da subtração, a ideia da diferença daquilo que sobrou, daquilo que restou, do quanto a mais ou do quanto a menos. Quando eu trato de uma conta de adição, que é uma conta de mais, o problema sempre vai aparecer quanto a mais, quanto a mais não, qual o total, qual a soma, tá? Então vai aparecer sempre trazendo a ideia de acréscimo. Quando eu falo da multiplicação, eu sempre vou dizer quantas vezes a mais, quantas vezes foi além de, tá? Então, sempre vai estar se referindo a uma ideia de multiplicação. E a divisão sempre vai trazer no problema a ideia de distribuir, repartir, compartilhar de formas iguais,
tá? Então, isso seriam as ideias que trazem para cada um desses problemas, para nós podermos decidir, porque às vezes o aluno fica, professora, eu não sei se eu faço de somar, de diminuir, de o que eu vou fazer. O terceiro problema diz que o Eduardo comprou um celular nas lojas bem pop, né? E ele deu uma entrada de 520 mais 6 parcelas de 325. Ou seja, ele comprou o celular, chegou no caixa e entregou R$ 520, mas ele vai ter que voltar naquela mesma loja e pagar mais 325, mais 325, mais 325, mais 325, mais 325, mais 325. Precisa eu somar 325 mais 325 mais 325 6 vezes? Então, vocês vão ver o valor de entrada mais essas 6 parcelas de 325. Vai dar qual a primeira pergunta? Qual o valor total do celular? Agora, quando ele foi pagar a parcela, era 520, mas ele só tinha 5 notinhas de R$ 500 e uma notinha de 50. Quanto que é isso? Aí, quando ele pagou no caixa, tinha troco. Qual o valor do troco que ele recebeu? Ou seja, qual a diferença? O que restou para ele de dinheiro? Número 4. A dona Isaura comprou para o restaurante dela 5 dúzias de pratos fundos. Então, nós temos que descobrir quanto que é uma dúzia. O interessante é que hoje em dia, né, a gente vai no mercado e as pessoas ainda costumam dizer que vão comprar em dúzias, mas os mercados agora, até mesmo as pessoas, os fornecedores de ovos, têm colocado caixinhas de 10 ovos. Mas a gente está tão acostumado a dizer, vai lá e compra uma dúzia e a gente pega uma caixinha de 10 ovos. 10 quer dizer uma dezena, mas dúzia quer dizer 12. Tá? Então, normalmente, nós estamos pagando agora por 12 ovos, por 10 ovos, às vezes o que nós pagávamos antes por 12 ovos. Tá? É uma estratégia que as empresas que fornecem esse tipo de material usam, que é diminuir o produto e para dizer que está conservando o preço. Tá? Mas, na verdade, eles estão diminuindo o produto que está sendo entregue. Independente disso, diz que a dona Isaura comprou 5 dúzias de pratos fundos. Ou seja, se uma dúzia é 12, 5 dúzias seriam quantos de prato fundo? E de prato raso ela comprou 4 dúzias. Se uma dúzia é 12, 4 dúzias de pratos rasos seriam quanto? Só que ela pagou R$ 7 por cada prato. Então, só que depois que ela aí você viu o total dos pratos, ela pagou R$ 7. E cada prato, desses pratos, ela quebrou 23. Então, quantos pratos sobraram? Lembra aquela pergunta? Quantos sobraram? Quanto restaram? Qual a diferença? Quanto a mais? Né? Então, quantos sobraram? Qual o valor agora da perda financeira? Digamos que a professora tenha 2 canetas aqui, e cada caneta custa R$ 5, mas essa aqui eu perdi, quebrou alguma coisa. Qual foi a minha perda? Se eu tinha 2 canetas, eu tenho um valor de R$ 10, mas se eu perdi uma caneta, eu tenho agora, houve um prejuízo de R$ 5, porque eu continuo tendo uma caneta de R$ 5. Se eu perdesse as duas, o prejuízo seria total, de R$ 10. Então, ele está perguntando, se 23 pratos foram quebrados e cada prato custava R$ 7, qual foi o prejuízo da dona Isaura? Agora, na número 5, diz assim, ó, a Birtes percorrerá com a sua bike, com a sua bicicleta, 252 quilômetros, só que em 9 dias, tá? Só que esses 252 quilômetros, ela correu cada dia um tanto, mas diz que a distância foi a mesma no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Ou seja, ela distribuiu 252 quilômetros em 9 dias. Tá? E com a mesma distância a cada dia. Então, qual conta eu vou fazer se a ideia é de distribuição? Agora, elaborando problemas. Aqui a professora fornece para vocês o problema não, as pistas para vocês fazerem o problema e vocês vão elaborar o problema e eu forneço para vocês uma resposta. Esse problema que vocês forem fazer tem que ter a resposta que o valor de cada prestação foi de R$ 100. Mas eu dou uma pista para vocês. Vocês têm que fazer um problema que apareça a palavra confeitaria, apareça a compra de uma batedeira, apareça um valor de R$ 650 para a batedeira e apareça o valor de uma entrada, tá? E cuja resposta do problema vai ser aquilo, ó, o valor de cada uma das 4 prestações foi de R$ 100. Ele é parecido com aquele primeiro problema que a professora colocou lá para vocês do celular, tá?
Então, vamos supor, eu vou elaborar um probleminha parecido com esse, mas substituindo os objetos. Digamos, professora Solange foi lá na loja Van, que eu amo comprar na Van, não estou fazendo propaganda, mas, né? Foi na loja Van e comprou um aspirador de pó no valor de, vamos colocar, R$ 220, tá? R$ 220. E ela deu uma entrada, digamos, de R$ 20. Ela ficou devendo 200. E ela fez em 10 prestações de valores iguais. Então, eu vou ter que pegar os 200 dividido por 10. Eu terei mais 10 prestações de R$ 20. Então, a resposta seria: o valor de cada uma das 10 prestações é de R$ 20. Então, é mais ou menos isso que vocês vão elaborar aqui. Vocês vão pegar os dados que a professora deu, vão escrever um probleminha cuja resposta seja aquela ali que a professora passou para vocês. Mesma coisa no segundo, eu estou falando da história de um jardineiro, tá? De um total de flores que é 987. Eu digo que entre essas flores tem 321 rosas, 135 margaridas, mas não fala a quantidade de cravos, tá? Só que a resposta diz assim, ó: foram comprados 531 cravos para a floricultura do seu José. Então, o jardineiro. Então, tem que ter uma pergunta, tem que ter um problema cuja resposta me dê a quantidade de cravos, certo? Neste outro, eu falo da dona Sueli, que foi ao mercado, escolheu produtos. Então, você vai escrever um probleminha, tá? Dona Sueli foi passear no mercado tal, você inventa um nome lá, e escolheu, ela só tinha tanto em dinheiro, ou ela escolheu tantos produtos e gastou tanto, né? Quais tal? A resposta é: Dona Sueli gastou R$ 27 comprando esses produtos. Então, você ali eu dei o valor, já que é R$ 27, e aí você tem o produto e o valor dos produtos aqui. Então, você vai escrever quais foram os produtos que deu R$ 27, mas também vai elaborar o problema que me dê essa resposta. Agora, o outro, ciências humanas. Ciências humanas e geografia e história, a professora novamente colocou aqui objeto de conhecimento, que são os estados, a divisão política feita pelo IBGE, dos estados brasileiros, tá? O que a professora deseja alcançar com vocês aí, nós falamos da região norte. Para vocês, eu estou dando algo mais sintetizado ainda do que eu dou para o Classroom, porque lá eu consigo botar bastante vídeos e ampliar esse conhecimento, porque eles têm aula todos os dias, e vocês estão tendo um conteúdo de 15 em 15 dias, tá? Mas a professora não está deixando a desejar, porque eu estou colocando o mínimo possível, o mínimo que vocês precisam ter para poder ir para o quinto ano, porque esse mesmo assunto das regiões do Brasil, vocês verão no quinto ano também. Então, a professora tem mostrado a divisão política do Brasil, a divisão em estados, tem colocado dentro dessas regiões, dividido esses estados dentro das regiões, tem colocado a questão do relevo, a questão do clima, a questão da economia, as principais, talvez, cidades, algumas coisas mais importantes, o número da população, tá? O que se destaca, a culinária, aquilo que é principal dentro dessas regiões, tá? Então, a gente vai ver a região norte, já tenho pronta a aula da região nordeste para vocês, depois nós veremos o sudeste, a região centro-oeste e a região sul, que nós já temos visto, principalmente com relação a Santa Catarina, tá? Porque a professora estudou bastante com você, Santa Catarina, nós falamos das mesorregiões, falamos da economia, falamos da população, falamos já dos imigrantes aqui, falamos especificamente também de Itajaí, tá? Então, a professora coloca um texto aqui para vocês, e nesse texto eu coloco em negrito e sublinho ainda as coisas, os pontos mais importantes. Por que eu coloco isso? Porque às vezes o aluno, se todas as letras tivessem do mesmo tamanho, sem nenhum destaque, o aluno lê e às vezes deixa passar batido, porque ele faz uma leitura muito rápida. Então, quando tem esse destaque, ele para dar uma olhadinha melhor no que tem de informação ali. E aqui diz assim, ó, resolva a cruzadinha, depois pinte somente a região norte do Brasil. Vocês vão olhar esse mapa aqui ao lado, e somente os estados que pertencem à região norte vocês vão pintar, não é o mapa do Brasil inteiro, tá? Somente a região norte. E a professora colocou a primeira letrinha, que corresponde ali a resposta
dessa cruzadinha. Algumas eu coloquei até mais de uma letrinha, porque poderia trazer alguma espécie de confusão, vocês ficarem em dúvida entre uma resposta e outra. Essas respostas vocês vão encontrar no texto de suporte que tem mais acima. Língua portuguesa, a professora dividiu em duas partes, tá? Eu botei, como vocês viram também em matemática, como eu dividi problemas e depois criação de problemas, também em língua portuguesa eu falei sobre poemas visuais e depois sobre fábula, narrativa e em prosa. Primeira aula explicativa, eu coloquei sobre os poemas visuais. O que são isso? É uma forma muito interessante do poeta chamar a atenção da sua poesia de uma forma, do seu poema de uma forma bastante criativa. Por exemplo, este poeta escreveu a palavra lixo, bem em destaque, e dentro da palavra lixo, tá, no L, ele escreveu luxo, 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 luxo. A ideia que ele passa ali que o lixo é um luxo, tá? Aqui no segundo quadro, nós temos ali falando do café, o nosso cafezinho, né, que a professora ama, também de uma forma poética, aparecendo a xícara de café e aparecendo também aquele aroma subindo. E a poesia diz: na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa: existe coisa mais gostosa? Difícil, né? O cafezinho é uma delícia. Então, numa tarde de inverno, né, como ele fala, fria, um cafezinho é uma delícia. E ele chama atenção para o que ele vai falar de uma forma bastante criativa, trazendo o desenho da xícara de café. Neste outro, nós temos aqui assim um ponto de interrogação, e embaixo do ponto de interrogação existe um ponto final, um pingo, né? Um círculo. E ele fala sobre esta histórias da vida que nem sempre terminam em pontos finais, mas que deixam interrogações. E o que ele faz isso de uma forma poética, colocando um sinal de pontuação. O quarto ali ele fala cálice, e aí fala sobre o calar-se, né? Sim, senhor, não, senhor, cálice, tal, tal. Ele coloca isso de uma forma criativa com aquele sinal, ó, quando a gente faz, né? Cálice. Então, chama atenção também sobre a sua fala. E agora a professora desafia vocês. Os do Classroom tiveram diferente, eles tiveram vários poemas visuais e eles tiveram que ver a ideia principal de cada poema, né, assinalando. Aqui fica um pouco difícil colocar tantas questões, porque aí também vai uma apostila, além de muito densa, vocês poderiam desanimar. Então a professora fez de uma forma mais lúdica possível, colocou aqui a música Aquarela, do Toquinho, e pede que vocês ilustrem do lado daquela estrofe da música do Toquinho, o Aquarela, o que diz a estrofe, tá? Então, ali nós temos a música aquela, numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas, é fácil fazer um castelo. Então, essa estrofe vocês vão ilustrar ali, vão fazer um desenho bem bonito que represente essa estrofe. Na segunda, a mesma coisa, corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos, tenho um guarda-chuva. E ali vocês vão fazer um desenho correspondente. E assim em cada um dos quadradinhos. A segunda aula de português que vocês têm, porque vocês têm 15 dias, vocês podem fazer uma numa semana e outro na outra semana, é sobre a fábula em prosa, que é escrita, que vai até o fim da linha, a professora explica ali, e a fábula em forma de poema. E a professora pegou uma fábula bem conhecida de Esopo, que é a cigarra e a formiga. Eu vou contar para vocês, tá? Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar as suas reservas de comida. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de comida. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os seus princípios, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? E a cigarra falou: para falar a verdade, não tive tempo, passei o verão todo cantando. E falaram as formigas: bom,
Se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? E voltaram para o trabalho dando risadas. E a moral dessa história: os preguiçosos colhem o que merecem. E aí nós temos perguntas desta fábula, a fábula que é um gênero textual que normalmente traz o que nós chamamos personificação, que são animais com sentimentos e com falas humanas, tá? Alguém já viu formiguinha conversando aí? Alguém já viu formiguinha sentindo frio? Ou formiguinha se queixando para que trabalha muito? A cigarra se queixando que está sem comer? Então, a gente não ouve nem vê essas situações. Então, personificação é atribuir a animais atributos que são típicos dos seres humanos, tá? Pensamentos, falas, sentimentos. E a narração ali é a prosa, né? Que vai até o fim da linha sem estipular elas em versos, né? Em estrutura de estrofes. Então, do primeiro diz ali, ó, faz a pergunta, né? Em que tempo ocorreu essa história? Foi no inverno? Foi no verão? Foi na primavera? Foi no outono? Foi há um século? Foi há 2 séculos? Ali no texto está escrito. Onde ocorreram? Foi numa floresta, foi numa casa, foi num formigueiro, foi numa estrada, foi dentro de um automóvel? Aonde essa história ocorreu? Quem participou? Quais foram os personagens? Aí, número 2, pergunta, pede que você copie um trecho da fala do narrador. Fala do narrador, quando o narrador está dizendo assim, ó, certo dia da floresta, uma menina andava correndo com uma cestinha de frutas para levar para a vovozinha. Então, essa é a fala do narrador. Aí, de repente, a menina chega na vovó e diz, olá, vovó, tudo bem? Esta é a fala da personagem. Então, ele pergunta, pede que vocês transcrevam um pedacinho da fala do narrador e também um pedacinho da fala de uma das personagens da história. E aí vocês vão assinalar agora com X a alternativa correta. O grande trabalho das formigas era o quê? Era varrer todo o formigueiro antes de chegar o inverno, era secar os grãos de trigo porque estavam molhados, era afinar violas, e depois a cigarra pediu o quê para as formigas? Vocês vão assinalar. Nesta outra, vocês vão reler a frase e vão substituir o que está em negrito e está sublinhado. Diz assim: as formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra o princípio delas. Então, vocês vão repetir a frase: as formigas pararam de trabalhar, vírgula. E essa frase, coisa que era contra o princípio delas, vocês vão substituir por outra frase que tenha o mesmo significado. E aí, nas 5 dias, aquela parte ali que as formigas saíram dando risadas. Essas risadas passavam que sentimento? Vocês podem assinalar mais de um: desprezo, compaixão, zombaria, companheirismo. Pode colocar um X e mais do que um, ou pintar o quadrinho também ali, né? Que ali diz, ó, pinte o quadrinho, né? Que indica o sentimento das formigas quando elas saíram dando risadas. Agora nós temos uma fábula que diz a fábula revisitada, ou seja, alguém veio, visitou a fábula de Esopo e transformou num poema. Então, a cigarra e a formiga, a professora vai estar falando para vocês. No tronco de uma palmeira, uma cigarra faceira canta, canta sem parar. Canta o sol, a chuva, o vento, canta o esplendor do momento, pelo prazer de cantar. Quase morta de fadiga, a diligente formiga trabalha, sofre e assunta. O ziziar da cigarra não se contém perguntas. Por que cantas no verão? Esta é a minha profissão. Nada mais sabes fazer? Canto é trabalho e lazer. O que farás no inverno? Guardo a guitarra e hiberno. E quem te dará o sustento? Do meu canto me alimento. Não temes por teu futuro? Viver é um salto no escuro. Sem mais tempo para a conversa, a formiga toda pressa volta a mergulhar na lida. E outra vez a cigarra empunha sua guitarra e canta em louvor à vida. E a moral dessa história: faça a sua e eu faço a minha. E essa foi escrita, esse poema, pelo Cineia Santos, né? E diz assim, ó, nessa fábula também aparece o tempo, também aparece o lugar e os personagens. São os mesmos da fábula narrada? É outro tempo? Por exemplo, na fábula narrada, diz um tempo. Qual tempo era inverno, verão,
séculos, dias. Que tempo era que estava acontecendo na primeira e na segunda? Eram iguais? Se eram diferentes, quais? Ele diz, justifique. O lugar que estava ocorrendo da primeira era o mesmo lugar que estava ocorrendo a segunda? E os personagens eram o mesmo? Na número 2, assinale abaixo a fala do narrador. É a primeira ali no truco de uma palmeira, uma cigarra faceira, canta, canta sem parar? Ou é, porque cantas no verão? Essa é a minha profissão. Qual delas é a fala do narrador? E a outra, vocês também vão reler a frase, tá? E a palavra esplendor, vocês vão reescrever, ou seja, ler, reler a frase que a gente já leu lá em cima, vão reescrevê-la agora, e a palavra esplendor vocês vão substituir por outra, vão procurar no dicionário e vão ver o que significa esplendor. E no lugar de esplendor, vocês vão escrever o que significa, tá? Esplendor, se esplendor significasse feio, não significa, tá? Feio. Mas se fosse dizer assim, ó, canto feio do momento pelo prazer de cantar. Então, uma palavrinha só que substitua esplendor. Nesta outra, vocês vão procurar o significado. Na primeira coluna, vocês têm faceira, fadiga, dirigente, assunta, zizear, hibernar e lida. E vocês vão procurar o significado aqui do lado e vão colocar dentro do parênteses. Se faceira significar a primeira opção, ou a segunda, ou a terceira, vocês vão escrever a letra A dentro do parênteses aonde está a resposta. Número 5, agora em sua opinião, qual das personagens queria se prevenir para o futuro? Era a formiga ou era a cigarra? Na primeira fábula, existe uma moral da história. Lá está escrito moral. Qual era? E na segunda, ele diz, o poeta diz, eu tenho uma moral. Eu tenho, né? A moral dessa historinha, né? A moral dessa historinha, faça a sua, que eu faço a minha. Ele tinha, e ele não contou qual. Aí ele quer que você dê uma moral para essa história. O que você faria? Aí você vai olhar lá a estrutura agora. Lembra que a professora colocou que a estrutura de um poema ela é dividida em versos e estrofes. A professora vai voltar lá para mostrar de novo o poema. Aqui nós temos a primeira estrofe, segunda estrofe, depois terceira e quarta estrofe. Aí ele faz uma pergunta. A professora vai inserir também uma forma aqui para poder explicar para vocês, tá? Vou tirar aqui o preenchimento da forma e vou colocar ela em vermelho para que vocês possam ver melhor aí assim. Vou aumentar. Aqui, ó. Então, eu tenho aqui na primeira estrofe, ela significa um conjunto de versos. O que é verso? Verso é cada uma dessas linhas, ó. No tronco de uma palmeira, primeiro verso. Uma cigarra faceira, segundo verso. Canta, canta separar, terceiro. Canta o sol, a chuva, o vento, quarto verso. Canta o esplendor do momento, quinto, pelo prazer de cantar. Sexto, então formou uma estrofe. Aí, se eu pegasse essa mesma aqui e passasse para cá, novamente, eu ia dizer primeiro verso da segunda estrofe, segundo verso da segunda estrofe, terceiro verso, e voltaria a contar desde o primeiro e tal. E lá embaixo vocês têm a opção, então, para vocês assinalarem o que tem, quantas estrofes tem e quantos versos tem em cada estrofe. E a última questão, vocês vão colocar se é verdadeiro ou falso o que a professora escreveu ali. A professora escreveu que o autor da fábula em versos usou a expressão a fábula revisitada, provavelmente para mostrar que ele estava reescrevendo a fábula de Esopo, tá? De outra maneira, levando o leitor a novas conclusões sobre a moral da história. Isso é verdadeiro? Vocês vão botar um V dentro do parênteses, não é para botar X, é V. Aí, se isso que eu falei é falso, é mentira, vocês vão botar um F. Agora, nós vamos olhar aqui ciências naturais, sobre cadeia alimentar e sobre teia alimentar. Então, vocês já fizeram lá na atividade anterior, que vocês receberam, uma cadeia alimentar. O que é uma cadeia? Eu vou estar mandando também um vídeo de suporte para vocês. A cadeia é quando nós vemos ela num sentido linear. Digamos, tinha uma plantinha que veio um gafanhoto e comeu, aí a plantinha é produtor, o gafanhoto é o primeiro consumidor. O primeiro consumidor sempre é aquele que come plantas, vegetais. Aí, segundo consumidor, veio e comeu o gafanhoto, que seria o sapo, digamos. Aí veio a coruja, que é o terceiro consumidor, e comeu o sapo. Aí a coruja morreu. Aí vem os decompositores, que são os fungos e as bactérias, e fazem a coruja desaparecer. Ou seja, o corpo da coruja morto lá foi se degradando e volta, se transforma em nutrientes e outras substâncias que vai voltar para o solo,
que vai alimentar a planta, que é o produtor. Na cadeia alimentar, sempre produtores, não está falando do agricultor nem nada, está falando que na cadeia alimentar os produtores sempre são os vegetais e as algas no mar. Sempre são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Eles não saem por aí comendo, tá? É gente ou comendo animal. Até as pessoas dizem, mas tem as plantas carnívoras. As plantas carnívoras, elas não comem. Por quê? Porque elas não têm sistema digestivo. As plantas carnívoras, elas acabam absorvendo só. Se tiver uma planta carnívora ali e um mosquitinho sentar nela, o que ela vai fazer? O mosquitinho vai entrar para dentro dela quando ela fechar. Aí o mosquitinho vai lá dentro e aí ele acaba se decompondo lá dentro e fica lá. Mas não é que ela foi lá e foi como predadora atrás do mosquito para comer o mosquito, tá? Então, os produtores sempre são os vegetais, as plantas, as algas, aquilo que serve de alimento, aquelas plantinhas do fundo do mar, no fundo do rio, tudo isso são os produtores. Produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento, que não comem ninguém, tá? Produzem como? Através da fotossíntese. Vocês já estudaram no ano passado a fotossíntese, mas a professora pode até mandar um vídeo sobre fotossíntese novamente para vocês. Fotossíntese é quando a planta tira do solo, né? Tira os nutrientes, tira os sais minerais e carrega para o seu caule ou para o seu tronco e vai até as folhas, aí recebe a energia solar, e a energia solar, através dos estômatos, das folhinhas, ela causa combustão química que vai voltar como seiva, né, como glicose, vai voltar de alimento para a própria planta. Então, ela produz o seu próprio alimento. Então, isso é o que os produtores fazem. Os consumidores primários são todos esses que se alimentam de plantas, algas e tudo. E os secundários que vão se alimentar destes, que se alimentam das plantas, mas pode ser que eles também se alimentam das plantas, que eles sejam herbívoros e carnívoros. Os primários sempre vão ser herbívoros, mas os secundários pode ser que comam os dois, como é o caso do urso. O urso é tanto carnívoro quanto herbívoro, tá? E vai ter um terciário, até um quaternário, que vai comer, então, um recebendo a energia transferida de outro, até que morrem e os decompositores entram em ação. Existem animais que estão no topo da cadeia alimentar, que nenhum outro animal o come, como é o caso da onça, como é o caso do falcão, como é o caso do ser humano. O ser humano só é comido por um animal se ele se for numa floresta e atacar o animal vai atacar ele, pronto. Mas não é da índole do animal uma onça sair de lá da floresta para vir nos comer, tá? Então, na verdade, nós estamos no topo da cadeia alimentar, ok? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu pegar aqui tomar um copo comer vamos colocar uma laranja. A laranja vem da planta, então a laranja é o produtor, tá? Não importa se eu já arranquei da planta, a laranja é o produtor e eu sou consumidora primária. Eu estou comendo, tá? Direto algo que é vegetal, tá? Mesmo sendo fruta, é algo que vem de planta. Se eu vou tomar um copo de leite, o copo de leite vem da vaca, só que a vaca não é planta, a vaca comeu da planta, então a planta é o produtor, a vaca é o consumidor e eu sou a consumidora secundária, porque eu estou tomando o leite que o consumidor primário produziu. Ou se eu comer um queijo, né? O queijo vem do leite que é produzido da vaca. Então, a vaca é a consumidora, ela precisou captar a energia do produtor, que são as plantas, aí ela é a consumidora primária, e eu vou captar energia daquilo que o consumidor primário produziu. Então, a setinha aquela sempre vai estar apontada para quem come, nunca para quem foi comido, tá? Então, se eu colocar o produtor e vou dizer que ele foi comido pelo gafanhoto, eu vou apontar aquela flechinha para o gafanhoto, dizendo que a plantinha foi lá para a barriga do gafanhoto, ou seja, foi transferida a energia lá para a barriguinha do gafanhoto, tá? E do gafanhoto, eu vou botar uma setinha lá para o sapo, tá? Então, a cadeia alimentar, ela vai assim, ó, na reta, até chegar aos decompositores, que são as bactérias e os fungos. A próxima aula de vocês, em 1º de outubro, vocês vão receber, já está pronta, é sobre os decompositores, tá? Então, os decompositores são as bactérias e os fungos. Por que eles são extremamente importantes? Porque se não houvesse bactérias e fungos, a gente veria um passarinho morrer, digamos, cair, morreu de alguma forma, na rua você passaria ali naquele mesmo lugar onde ele estava morto,
20 anos depois ele estaria ali ainda. Se não houvesse a ação das bactérias e dos fungos para a decomposição do material orgânico, porque eles decompõem não só animais, mas também folhas que caem no chão. Quando você vê uma folha de árvore cair no chão, dali a pouquinho ela amarela, até apodrecer, até desaparecer. Por quê? Porque as bactérias e os fungos entraram em ação. Se isso não acontecesse, a gente estaria tropeçando até hoje em mamutes, estaria tropeçando em dinossauros, tá certo? Então, as bactérias e os fungos sempre são os decompositores. Então, não assinale naquela questão lá que decompositor é uma onça, porque não é. Decompositores sempre são as bactérias e os fungos, e os produtores sempre são as plantas. Os consumidores é que vão mudar aqui no meio. Consumidor 1, 2, 3 e até 4, né, às vezes, tá? Aqueles que estão do topo de uma cadeia alimentar são conhecidos também por predadores, porque ninguém o pega. Ele que caça os outros, tá? Ou seja, a presa, tá? Eles são os predadores, estão no topo da cadeia alimentar. Vamos ver mais alguma coisa que a professora poderia passar com relação a isso. Eu acho que seria esse o essencial. Com os vídeos que vocês vão receber, talvez já sane as dúvidas. Se houver dúvidas, lembrando, sempre chame a professora no WhatsApp, a gente pode marcar o Meet e conversar pelo Meet também, tá? Aqui eu coloco para vocês, não uma cadeia alimentar, mas eu coloco para vocês a teia alimentar nesse desenho. O que é a teia alimentar? Teia alimentar é um conjunto de cadeias que se entrecruzam. Por exemplo, o tamanduá só come formiga? Não, ele come grilinho, ele pode comer outros bichinhos. A onça só come a cobra? Não, a onça come outros animais. Então, quando a gente tem várias cadeias alimentares dentro de uma, no caso de um ecossistema, ali nós chamamos que existe uma teia alimentar, tá? Então, aqui tem várias setinhas. Nós temos, por exemplo, a árvore apontando para o alce, que pode comer, o alce, a setinha apontando para o leão, que pode ser comido pelo leão, mas também o coelho pode ser comido pelo leão, e o arbusto pode ser comido pelo coelho, tá? Aí tem várias ali. Então, a professora está dando do lado alguns exemplos. Vamos pegar o da árvore. Eu apontei que a árvore poderia ser comida alce pelo coelho. Depois, o alce e o coelho poderiam ser comidos pelo rato, pelo inseto. E depois o rato e o inseto poderiam ser comidos pelas cobras. Se isso não está ali no desenho, vocês não assinalem. Aí eu coloquei verdura. Vocês estão encontrando verdura ali? Alguma verdura que o rato e o coelho comeram, e depois o falcão e o leão comeram o rato e o coelho, e depois a coruja veio comer o falcão e o leão. Tem isso lá na figura? Se não tem, esqueçam. Existe lá na figura sementes sendo comidas, e é aquela sucessão, ao outro também. Existe grama ali escrito, a grama, parece que o inseto e o rato comem a grama, e depois a cobra, o sapo e a coruja podem comer o inseto e o rato, e o falcão pode comer a cobra, o sapo e a coruja. Então, vocês vão assinalar qual cadeia você pode encontrar dentro desta teia alimentar, tá? Nessa outra, vocês têm a imagem da Magali comendo uma melancia e depois uma menina ali tomando leite, aquilo que a professora explicou agora há pouco. Aí ele diz assim, ó, que posição ocupa a criança, ou seja, Magali, na imagem A? Ela é produtora? Ela é consumidora primária? Ela é consumidora secundária ou ela é decompositora? Na imagem B, essa criança está ocupando a imagem de produtora, de consumidora primária, de secundária ou de terciária, tá? Aí agora, no 8, fala assim, ó, fungos e bactérias são chamados de decompositores por quê? O que eles fazem? A professora acabou de falar para vocês o que os fungos e as bactérias fazem, tá? Então, vocês vão escolher a opção correta ali e vão assinalar. E o 9, a opção que traz a definição correta do que é uma cadeia e do que é uma teia alimentar, vocês vão assinalar. Aí ele diz o primeiro, a cadeia alimentar ocorre em várias direções, a cadeia, e a teia alimentar é quando a gente vê uma aranha lá no meio, é isso? Ou a cadeia alimentar, ela corre de forma linear, unidirecional, produtor, consumidor, decompositor, e a teia alimentar, ela não é linear, mas ela é formada por várias cadeias alimentares distintas dentro dela? Então, vocês vão assinalar que é correta.
Agora nós temos sobre o ensino religioso, a professora já tinha dado na última aula, nós falamos sobre as atitudes do bom samaritano, né? Que é uma parábola que nós podemos encontrar nas escrituras sagradas, e lá fala que o bom samaritano, que era aquele que sofria preconceitos, que sofria muita discriminação, porque ele vinha de Samaria, tudo com relação aos outros, né? Aparecia ali um levita, aparecia um sacerdote, que seria hoje como se fosse um diácono, um pastor, um padre, alguém que professava a fé, mas que não socorreu aquele homem. Mas apareceu um homem que sofria muito preconceito da sociedade da época, que socorreu e fez uma boa ação. Aí a professora colocou algumas questões na aula anterior. E agora nós vamos ver aqui a oração, uma oração que foi escrita por um padre há muitos séculos atrás e que depois, mais tarde, veio a se transformar numa música, aquele Senhor, fazei-me o instrumento da vossa paz, onde houver ódio, então que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Então ele vai dando sentimentos opositores àqueles sentimentos negativos, ou seja, vai trazendo sentimentos positivos para substituir sentimentos negativos, né? Ali a paz, onde havia guerra, o amor, onde havia o ódio, o perdão, onde houvesse a ofensa, a união, onde houvesse a discórdia. Então, aqui nós vemos palavras opostas, né, e sentimentos opostos. E a professora, então, propõe para vocês uma árvore do amor, que vocês vão pintar bem linda e colocar nos corações sentimentos que nós podemos cultivar, sentimentos positivos, para que nós possamos viver em sociedade de uma forma harmônica, de uma forma preciosa, porque tudo aquilo que nós plantamos, né, nós semeamos, com certeza nós colhemos. Se nós plantarmos briga, ódios, formos ranzinza, não tivermos perdão, com certeza as pessoas vão reagir da mesma forma conosco. Mas se nós formos amorosos, nós formos queridos, apesar de às vezes as pessoas não serem, a gente vai estar oferecendo aquilo que nós temos, porque cada um oferece aquilo que possui. Nós vamos estar oferecendo e vai chegar um momento em que nós vamos receber de volta aquilo que nós plantamos, né? Como aquilo, não podemos plantar arroz e querer colher feijão. Não podemos querer plantar ódio e querer colher amor. Então, nós vamos plantar amor mesmo onde há ódio, porque um momento ou outro o amor vai brotar, tá? Aí a professora coloca aqui para vocês que as pessoas, de forma geral, né, ensino religioso, para manifestar a fé, né, ou mesmo os valores, eles fazem práticas de benevolência em favor do próximo, tá? Embora algumas pessoas façam para se exibir, para se mostrar, né? Infelizmente, alguns praticam as boas ações e vão tirando foto e mostrando para tudo que é lado. Às vezes a necessidade, quando vão prestar conta, se é uma instituição, se é uma igreja que quer mostrar o trabalho que está sendo feito em prol, para poder fazer chamamento de outras pessoas para também estarem apoiando esse trabalho, ou é uma ONG, há uma necessidade deles divulgarem, aí tudo bem, mas tem pessoas, às vezes, que de forma pessoal fazem isso para autopromoção. Então, nós temos que saber também ter esse discernimento. Mas o que a professora propõe aqui é que vocês olhem essas ações embaixo e vão colorir, ou seja, pintar somente aquelas ações que realmente trazem coisas boas que favorecem o próximo. Ali nós vemos um menino limpando o pátio da casa de um senhor mais idoso, pela figura que a gente vê. Vemos outro menino alimentando alguém que está na rua, né? Vemos aqui um menino trazendo um presente para uma criança que chora, vemos um menino aqui batendo em outro menino, vemos um menino ajudando uma cadeirante, vemos uma menina ali assim fazendo curativo no dedo de um menino que se machucou, vemos uma menina fazendo uma leitura para alguém que provavelmente está doente, acamado, tá? Pela idade, ali a gente vê, não devia estar só para fazer dormir, né? Como às vezes papai e mamãe fazem para a criança para fazer dormir. Aqui é uma pessoa mais velha que está no leito, provavelmente acamado. Nós vemos ali uma criança com estilingue, né, ou bodoque, jogando pedras no passarinho, e vemos duas meninas ali brigando. Então, vocês só vão colorir aquelas imagens que trazem atitudes e sentimentos positivos de amor ao próximo, tá? Então, as aulas que vocês terão que cumprir as atividades são essas.
para os próximos 15 dias e a professora se coloca à disposição para as dúvidas que vocês tiverem. A professora vai pegar esse vídeo agora, vai postar no YouTube, porque aí ele fica mais leve. Eu mando só um link para vocês no grupo do WhatsApp, aí vocês acessem e vão ter as explicações das aulas. Lembrando que dúvidas, entre em contato com a professora. A distância nossa era uma distância só geográfica, tá? A professora quer estar presente todo o instante do aprendizado de vocês. Também a professora, depois do YouTube, passa o link e vou passar mais alguns para vocês. Quem conseguir fazer acesso à plataforma e conseguir migrar para a plataforma, façam, porque lá na plataforma eu tenho a oportunidade de colocar muito mais vídeos de suporte, tenho a oportunidade de colocar lá também jogos que eles podem fazer, games relacionados a nossas atividades, e lá eu posso adaptar algumas atividades que às vezes no impresso eu não consigo, como hoje eles estão fazendo uma atividade de ensino religioso, que a professora vai ter que ver como que vai elaborar para vocês, porque ela é bastante complexa, né? Ela é mais complexa, porque ela exige muito mais imagens, que às vezes no impresso não é possível. Então, eu quando faço e adapto de uma modalidade para outra, a professora sempre adapta de forma que os objetivos sejam os mesmos alcançados, embora às vezes as atividades sejam um pouco diferenciadas, tá bom? Um abraço, ó, mega beijo para vocês. Estou aqui para o que precisar, tá? Abração.